Nesta análise, vamos explicar como o governo planeja e controla o dinheiro público. Existe uma lei que obriga o governo a prever receitas, controlar gastos e até justificar a dívida pública com base em metas. Sim, vamos então destrinchar o que são PPA, LDO, LOA e como isso afeta o bolso e os serviços públicos. Para começar, assim de forma geral, temos 3 peças principais nesse quebra-cabeça orçamentário, todas, previstas lá na Constituição. O Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. São os instrumentos que guiam o uso do dinheiro público. Exato. O PPA ele funciona como o planejamento estratégico, de médio prazo, para 4 anos. A Constituição define que ele estabelece as grandes diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Certo, principalmente os de grandes investimentos e aqueles programas contínuos, sabe? E tudo pensado de forma regionalizada. É tipo o mapa geral da viagem. Ok, o mapa de 4 anos. E a LOA seria o quê? O roteiro do dia a dia? Precisamente. A LOA é o orçamento mais pé no chão, né? O plano operacional detalhado para um ano. Nela, o governo estima, quanto vai arrecadar, as receitas, e define onde exatamente vai gastar as despesas naquele ano específico. É fundamental, viu, que a LOA seja compatível com o PPA e também com a LDO. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforça isso. Entendi. E um detalhe importante, a lei proíbe que a LOA autorize gastos meio genéricos, sem destino certo, sabe? Entendi. Um é o plano de viagem maior, o PPA. O outro é o roteiro de cada dia, a LOA. Mas como a gente garante que o roteiro diário siga o plano maior? Qual que é a conexão? Então, aí entra a peça-chave, a LDO. Ela é justamente a ponte anual entre a estratégia de médio prazo do PPA e a execução diária da LOA. A ponte. Isso. A Constituição determina que a LDO defina as metas e prioridades para o ano seguinte, oriente como a LOA deve ser feita e estabeleça as regras do jogo fiscal, sempre de olho na sustentabilidade da dívida pública. Faz sentido. Ela é tão importante, mas tão importante, que o Congresso Nacional não pode nem entrar em recesso sem antes aprovar a LDO. Nossa, realmente crucial essa LDO. E ela define mais o que, em termos práticos de controle fiscal? Pensando na lei de responsabilidade fiscal, né? Olha, define muita coisa. Primeiro, a LDO exige um equilíbrio entre receitas e despesas. Ponto. Ok. Estabelece também os critérios para limitar os gastos, o que a gente chama de contingenciamento, se a arrecadação ficar abaixo do esperado, para não furar as metas. Além disso, ela traz uns anexos. Importantíssimos. Como o anexo de metas fiscais, por exemplo? Exatamente esse. Esse anexo define as metas numéricas anuais para receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e também o montante da dívida pública. E não só para o ano de referência, mas para os 2 seguintes também. Ah, interessante. E tem mais. Ele também tem que mostrar se as metas do ano anterior foram cumpridas e explicar como os novos números foram calculados, sabe? E tem um anexo de riscos fiscais também, certo? Sim, o anexo de riscos fiscais. Esse aí mapeia possíveis, surpresas negativas para as contas públicas. Tipo, grandes processos judiciais que o governo pode perder, que são os passivos contingentes. Sei. E outros riscos, E indica como o governo deve agir se esses riscos virarem realidade. Falando em metas e regras, teve uma mudança recente, bem importante, com a Lei Complementar 200 de 2023, O que ela trouxe de novo para a LDO da União? Trouxe sim, e foram mudanças bem significativas. Agora, a LDO federal inclui um marco fiscal de médio prazo. Ele detalha projeções e separa bem os tipos de despesa, sabe? Como assim? Separa as primárias, que é o gasto principal do governo, das financeiras, que são juros e amortização da dívida, e também as obrigatórias, aquelas que, não dá para cortar, como salários, previdência das discricionárias. Ah, as discricionárias são onde tem alguma margem de escolha, tipo investimentos. Isso, exatamente. Onde há alguma margem, como investimentos, uma parte do custeio. Entendi. E quantas metas fiscais? Mudou algo? Mudou.
A lei nova definiu metas de resultado primário, que é, lembrando, a diferença entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida, para 4 anos. 4 anos. E estabeleceu até um intervalo de tolerância para cumprir essa meta de mais ou menos 0,25 ponto percentual do PIB. Uma margenzinha, então. Uma margem técnica, sim. E exige que a LDO mostre como essas metas impactam a trajetória da dívida pública. Pelos próximos 10 anos. Nossa, 10 anos? Para dar uma visão de longo prazo. E um ponto importante, nenhuma despesa primária pode ficar de fora desse cálculo da meta. E essas regras, aliás, podem ser adotadas também por estados e municípios. Fica bem claro, então, que o controle do resultado primário é essencial para a saúde da dívida pública. Sem dúvida alguma. Cumprir essas metas de resultado primário é a principal ferramenta para controlar o crescimento da dívida. A nova lei exige que essa relação seja demonstrada de forma bem explícita. E como a sociedade civil, como nós, acompanhamos se o governo está cumprindo tudo isso? Existe prestação de contas? Sim, a transparência é um pilar fundamental. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, a cada 4 meses, o ministro da Fazenda ou os secretários nos estados e municípios vá ao Legislativo. Uma audiência pública. Exato, uma agência pública para mostrar os resultados, explicar se as metas fiscais estão sendo cumpridas e como anda a trajetória da dívida. O Banco Central também faz avaliações semestrais sobre as políticas monetárias e de crédito. Entendi. E tem mais. Na execução do orçamento, é preciso identificar claramente quem recebe pagamentos de sentenças judiciais, os precatórios, que são basicamente dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e sempre respeitando a ordem de pagamento. Ok. Para não restar nenhuma dúvida, podemos recapitular rapidinho alguns termos? Tipo, resultado primário versus nominal. Claro, vamos lá. Primário é receita menos despesa, sem incluir os juros da dívida na conta. O nominal já inclui esses juros. Perfeito. E despesa obrigatória versus discricionária? Obrigatória é aquele gasto que a lei ou a Constituição mandam fazer. Não tem muita escolha. Salários, previdência, o serviço da dívida, essas coisas. Certo. Já a discricionária é onde o governo tem alguma margem para decidir se e como vai gastar. Investimentos, por exemplo, ou parte do custeio da máquina pública. E o que seria a renúncia de receita? Esse termo aparece bastante. A renúncia de receita é quando o governo decide, abrir mão de arrecadar um imposto ou uma contribuição. Por exemplo, quando dá uma isenção fiscal para um setor. Entendi. A LDO e a LOA precisam estimar quanto dinheiro se deixa de arrecadar com isso e, muito importante, indicar como essa perda vai ser compensada. Para não desequilibrar as contas. Sabe, fica uma reflexão aqui. Todo esse sistema de planejamento e controle, PPA, LDO, LOA, metas, é vital para dar previsibilidade, para dar sustentabilidade para as finanças do país. Isso é inegável. Mas fica a questão. O quão flexível e resiliente é todo esse arcabouço quando surgem crises totalmente inesperadas? Uma pandemia, uma crise climática severa, uma reviravolta econômica global. Coisas que podem, jogar por terra todo o planejamento. É um ponto importante. Pois é, conseguir se adaptar a esses choques sem perder completamente o rumo fiscal. Este é um desafio constante, eu diria. Agradecemos a sua participação. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!